Tainara, Tainá e Inara. Eu parei em qual questão? Dá uma olhadinha para mim aí, por favor. Você fez a 8. Fiz a 8, né? Beleza. Se eu fiz a 8, nós paramos na 8, então vamos para a questão número 9. Eu vou abrir aqui o documento. Tá abrindo. Abriu. E aí, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Já está no formato certinho aqui. Vou fazer o compartilhamento de tela. Show de bola. Vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Inara, Tainá, Caio. Tô vendo. Beleza, vamos lá. Paramos na 8, né? Se paramos na 8, fizemos a 8, não fizemos a 9. Vamos lá. Eu estou fazendo isso aqui com outras turmas também de pré-vestibular. Eu não lembro como estava sendo feito aqui. Eu estava dando tempo para vocês poderem fazer? Confesso que eu não lembro. Me lembra isso aí, por favor. A gente fazia, botava no chat ok e você fazia com a gente. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir essa pegada. Caio, é o seguinte: eu deixo a questão na tela, você lê, faz. Assim que você responder, você me dá o ok. Eu estou seguindo no chat aqui, tá? E aí, no caso, você me dá o ok. E aí eu venho para correção comentada. Então eu não dou só o gabarito. Tá? Eu comento com vocês também aquilo que for necessário. Fechado? Sem esquecer de colocar o ok, galera. Boa, Tainá. Boa, Inara. Só cai agora. Beleza, vamos lá. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Quando o cara fala de mobilidade populacional, ele está falando de migração, tá?
colocou um nomezinho aqui diferente para você, mas ele não está falando nada muito diferente do que você já sabe. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores, pelos movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. Então, existe uma mudança, existe uma transformação que vem acontecendo nos processos de imigração, né? O que acontece, na verdade, é um redirecionamento dos fluxos migratórios, que aparece aqui em cima como mobilidade populacional, tá? E aí, no caso, esse movimento está caminhando para as cidades médias, né? É um primeiro ponto, né? Mais importante para a cidade média do que para os grandes centros. Um deslocamento agora caracterizado pela curta duração e também por menores distâncias, né? Também pela presença de movimentos pendulares. Então, existe uma mudança significativa no processo, né, de movimentação populacional. E eu queria dizer para vocês que 70% de todos os movimentos migratórios existentes do nosso planeta, seja interno ou externo, está relacionado à questão econômica. Econômica. Então, as pessoas migram do total do nosso planeta, 70% migra em razão de fatores econômicos. E isso é um ponto que tem que ser destacado, porque isso pode te auxiliar muito para realizar uma questão. E aí o cara coloca: a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de. Então é um processo que já existe, mas ele está sendo intensificado. Então, os fluxos migratórios estão mudando de direção, ou de comportamento, ou de característica pela intensificação de qual processo? A descapitalização do setor primário? Pelo contrário, né? O setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, ele vem sendo capitalizado. Então, essa aqui seria a opção errada, né? Ampliação da economia informal. Existe relação direta com isso? Difícil da gente pontuar essa questão. Tributação da área residencial citadina, o aumento de impostos ou a cobrança de impostos por residências em áreas mais urbanizadas, né? Essa opção poderia gerar um tipo de situação, algum tipo de discussão, né? Letra D, desconcentração da atividade industrial. E letra E, saturação da empregabilidade no setor terciário. Tá falando que tá difícil achar emprego no setor terciário e por isso as pessoas estão mudando de cidade. Não faz sentido. Nós teremos aqui a letra C e a letra D. A letra C, tributação da área residencial citadina, e letra D, desconcentração da atividade industrial. Na verdade, o gabarito da questão é a letra D de dado. Igor, questão fácil, questão tranquila. Sim, questão fácil, questão tranquila. Por quê? Porque quando eu tenho uma desconcentração da atividade industrial, e essa indústria ela sai dos aglomerados urbanos, das grandes cidades, das metrópoles, e essa indústria ela passa a procurar melhores fatores locacionais, ela acaba se deslocando para cidades médias ou até mesmo cidades pequenas. E por esse fator, abre postos de trabalho, dinamiza a economia nesses locais, e por essa razão, você tem maior oferta de emprego, o que atrai muitas pessoas para esse ponto. De certa forma, que fique bem claro, tá? Nesse processo inteiro, é um ponto importante a gente lembrar que as pessoas vão migrar atrás do dinheiro, atrás da opção de trabalho, atrás da oportunidade, beleza? Eu digo a você, por exemplo, eu não tenho motivo algum para sair do Rio de Janeiro hoje ou para sair do Brasil hoje por um fator econômico. Mas se eu recebesse uma proposta para trabalhar fora do país, para ganhar um salário bom e ter uma boa vida, cara, eu ia repensar, mas provavelmente eu aceitaria. Estou falando de um movimento internacional. Se fosse dentro do nosso país, uma proposta boa de trabalho para morar numa cidade do interior, para poder ter melhor qualidade de vida, para trabalhar com uma qualidade boa, né? Eu também pensaria nisso e provavelmente faria esse movimento. Então, visto isso tudo, a gente tem que lembrar que muitas vezes
os fatores que influenciam na migração estão relacionados totalmente à questão econômica. Óbvio que outros fatores são importantes, mas eles são menos importantes dentro do cenário mais geral desse tema apresentado. Fechado? Tainá, Inara e Caio. Tranquila a questão? Posso passar adiante? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo, né? Podia cair várias dessas, né, Tainá? Desse jeitinho, né? Quem dera. Vamos lá. Questão número 10. Tá com vocês. Falta só o Caio agora. Boa. Vamos lá. Enem 2017, uma questão que fala um pouco sobre urbanização, uma questão boa, porém uma questão fácil. Vamos lá. A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Se você perceber, ele está falando de uma cidade que é muito peculiar, né? Que é Brasília. Brasília tem um centro, que é o centro político da cidade, né? Com o prédio dos ministérios, do STF, a Câmara dos Deputados, o Senado, prédios de órgãos federais, Banco do Brasil, BNDES e assim por diante. E aí, obviamente, eu tenho ali uma presença de um centro, como a questão fala, de um centro dinâmico e desenvolvido, onde você tem restaurantes, shoppings, alguns condomínios de prédios, a galera aqui, todo o staff, né, toda a parte de mão de obra que trabalha nesse centro político, ocupando esses espaços e tal, e, obviamente, aonde eu tenho a maior concentração e oportunidade de trabalho e os principais serviços. Por outro lado, eu tenho a constituição de uma região periférica. Essa região periférica, ela apresenta características diferentes, né? Eu vou ter a população de baixa renda, obviamente, com acesso restrito às principais atividades, com capacitação de acumulação e produtividade, né? Então, eu tenho dois perfis, um centro, e esse centro caracterizado, obviamente, pela aglomeração de atividades burocráticas, políticas, esse staff, tanto da Câmara, dos assessores, da galera do suporte, dos terceirizados, e eu tenho uma região que fica à margem, né, de maneira periférica, onde eu tenho a ocupação de uma população de baixa renda com baixa qualificação. E aí a questão fala o seguinte: a organização interna do aglomerado urbano descrito, e no caso aqui, né, seria Brasília, é resultado da ocorrência do processo de, letra A, expansão vertical, letra B, polarização nacional,
Letra C, emancipação municipal. Letra D, segregação socioespacial. Ou letra E, desregulamentação comercial. Quando você olha para essa lista, desculpa, quando você olha para essas opções aqui, tem uma que te salta os olhos na hora, né? Que não tem nem como você pensar muito, que é a letra D de dado, segregação socioespacial como nosso gabarito. Lembrando que a expansão vertical, né, seria essa questão de você ter o aumento do número de prédios, a verticalização urbana, né? A polarização nacional, a gente não está falando nada em âmbito nacional, a gente está falando de uma coisa extremamente localizada com uma escala bem grande. Emancipação municipal não vai ter relação entre uma coisa e outra, ou se tiver uma relação muito simplória, muito desnecessária. E por último, a gente tem a desregulamentação comercial, que é um ponto que não vai tocar de maneira direta no que está sendo apresentado no texto. Então, achei uma questão tranquila, sem alguma dificuldade aparente, além do que a gente poderia pensar. E é uma questão que, obviamente, se você quer medicina, você não pode errar, porque o teu concorrente vai estar ligado, vai estar esperto nessa questão. E, Nara, algum comentário a fazer sobre a questão? Achou a questão fácil? Acertou? Errou? Quer falar alguma coisa? Meu áudio tá muito ruim. Não. Ah, tá, porque na aula do Leandro tava ruim. Não, você parece um pouco mais distante do que você estava, mas eu consigo te ouvir muito bem. Tá, então tá. Eu acertei ela também, mas eu não sabia que era a letra B. A letra B, polarização nacional. Vamos lá. Você consegue entender o que é polarização política nos dias de hoje? Aham. Existem dois polos, né? O polo que seria o bolsonarista e o polo que seria o lulista, né? Porque quem é, na regra da direita, quem é anti-Bolsonaro, com certeza torce para o Lula, ou se espelha no Lula, ou acredita no Lula. Para eles só existem isso. A polarização é essa capacidade de atração aí, né? De presença de atração de interesses. Então, a polarização nacional é como se o Distrito Federal fosse um polo que fosse atrair pessoas, a capacidade de atração dessas regiões mais próximas, né, ao redor do Distrito Federal, e que, de certo modo, essa polarização fosse responsável pelo que está aparecendo descrito no texto, mas não se encaixa na resposta aí, e a gente também não pode colocar isso como resposta. Foi, Nara? Ah, sim, agora ficou claro, entendi. Beleza. Vamos lá. Questão número 11. Podem ir. Boa, Tainá. Boa.
Boa, muito bom. É que vocês não demoraram para fazer essa, achei que se fosse demorar mais. Vamos lá. A diversidade de atividades relacionadas ao terceiro setor, ao setor terciário, reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. A questão está trabalhando um ponto bem importante e bem curioso, que é o seguinte. Existe hoje uma grande diversidade de atividades no setor terciário, de comércio e serviço. Isso é fato, tá? Eu tenho hoje uma quantidade... Eita, ficou horrível. Existe hoje uma grande quantidade, uma grande variedade de atividades no setor terciário, tá? E isso vai reforçar uma desindustrialização dos países desenvolvidos. O que isso quer dizer? Os países estão hoje mandando as suas fábricas, as suas áreas produtivas, as empresas desses países estão mandando para outros locais, buscando melhores fatores locacionais, as suas áreas de produção. Portanto, porém, na verdade, né? Porém, esse movimento que está sendo feito, ele não impede que os países centrais continuem comandando a economia. Então, existe um movimento de desindustrialização sem, de certa forma, tá, impedir que esses países desenvolvidos percam o comando da economia. Então, eu mando a minha indústria, eu transfiro a minha indústria, mas eu continuo sendo dono e comandando aquele segmento econômico, aquela atividade econômica, tá? Obviamente que esse ponto é importante e ele vai provocar uma mudança na nova divisão internacional do trabalho. Então, lá atrás, por exemplo, na primeira divisão internacional do trabalho, na antiga divisão internacional do trabalho, o que nós tínhamos eram os países pobres ou subdesenvolvidos mandando matéria-prima para os desenvolvidos que produziam no seu território e exportavam para o mundo todo produtos com maior valor agregado, produtos com maior valor, com maior preço, com maior margem de lucro. O que a gente tem nos dias de hoje é a unidade produtiva indo em direção às áreas com melhores fatores locacionais, onde, por muitas vezes, eu tenho reserva de matéria-prima, mão de obra mais barata, energia mais barata, leis ambientais mais frágeis e uma série de pontos que vocês já estão carecas de saber, né? E aí, no caso, ele fala, nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados, então, no caso, qual vai ser aí a consequência, é o que ele quer saber, tá? Qual vai ser a consequência do que está escrito aqui em cima? Letra A, eu vou ter uma saturação do setor secundário? Não. Eu não estou falando de aumento, diminuição na produção, estou falando de um movimento da própria indústria. Então a A já está errada. Ok? A letra B, ampliação dos direitos laborais. Laborais seria do trabalhador, direitos trabalhistas. Também não. O que a gente vem percebendo é uma perda de direitos laborais, né? Uma redução desses direitos. C, bipolarização do poder geopolítico. Em nenhum momento aqui ele falou de uma questão geopolítica, de disputas entre países, de conflitos entre países, entre questão de interesse. Mesmo que se tenha, a questão não fala sobre isso. Então, a letra C não estaria correta. Letra D, consolidação do domínio tecnológico. E letra E, primarização das exportações globais. Primarização seria que as exportações globais se caracterizassem ou fossem predominantemente do setor primário. Então, é como se no âmbito mundial as principais exportações fossem de gêneros primários, da agricultura, pecuária e extrativismo, o que não é verdade. E aí, no caso, o que você tem de opção certa, e também não é uma questão difícil, é a consolidação do domínio tecnológico. Por quê? Porque quando essa indústria transfere a área de produção para um outro país, a sua matriz lá no país de origem é ela que continua pensando com a mão de obra qualificada. É ela que tem o cérebro que vai pensar no desenvolvimento de novas tecnologias, que vai ser aplicada lá no país periférico, onde tem um centro de produção. Então, esse cenário,
ele também impede o desenvolvimento de tecnologia nos países que estão recebendo essas fábricas e, obviamente, aumenta a distância e obviamente, consolida esse domínio tecnológico existente nos países centrais. Então, também é uma questão tranquila. Eu não vejo dificuldade nessa questão, de verdade. Eu não vejo nenhum ponto aqui que possa gerar algum tipo de discussão, tá? E por essa razão, eu acho que é mais uma questão aí que você tem que ficar atenta, porque o teu concorrente vai matar no peito e vai sair jogando. Beleza? Alguma coisa, Caio, que você queira falar aí? Fala para mim. Alguma dúvida que tenha aparecido, algo que você não tenha entendido, uma expressão, uma opção, alguma coisa? Beleza. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Vamos lá, Caio. Mais uma questão aqui para vocês. Aguardo o ok de vocês. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Boa, 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 boa. Abri o negócio aqui agora, vocês estão vendo tudo, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá. 12. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo quanto das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhares de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir do petróleo nacional e importado. Essa questão aqui, ela gera uma certa dúvida no aluno. Ela pode gerar para o aluno uma espécie de... Como é que eu posso explicar? Ela vai tendenciar você a pensar de uma forma que eu acho que a questão acaba preocupando, tá? Presta atenção. A instalação de uma refinaria obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima, olha aqui, ó, a localização deve ser próxima tanto dos centros de consumo quanto às áreas de produção. E o que a gente está vendo nos dias de hoje é que a localização de uma indústria, ela não necessariamente precisa ser perto de um determinado ponto. Ela pode ser flexível. Eu posso ter a indústria no interior, a sede dela numa grande cidade, e eu não preciso respeitar um certo padrão. Só que a gente está falando de uma indústria específica, que é a indústria petroquímica.
A gente está falando de uma indústria que precisa de alguns pontos que são peculiares para esse tipo de atividade. Então, no caso da Petrobras, ela possui refinaria estrategicamente distribuída pelo país. E elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados que podem ser obtidos a partir do petróleo nacional importado. Daqui para baixo, nada importa na questão. A questão ela se dá apenas por esse início aqui. Até aqui tem a parte importante. E aí abaixo aparece a territorialização de uma unidade produtiva. O que isso quer dizer? A presença de uma unidade produtiva no espaço depende de diversos fatores locacionais. A partir do texto, o fator determinante para instalar uma refinaria de petróleo é a proximidade a... Esse é o ponto-chave da questão. Então, isso que está aqui para você aparecendo de verde é pouco importante para você poder responder a questão. Agora, o ponto-chave para você poder se ligar nisso, com certeza absoluta, é a letra, o que está marcado de amarelo aqui. O fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a sede de empresas petroquímicas. Letra B, zonas de importação de derivados. Letra C, polos de desenvolvimento tecnológico. Letra D, área de aglomeração de mão de obra. Ou letra E, espaços com infraestrutura de circulação. E aí, galera, qual é o ponto importante aqui para a gente poder pensar no que é, qual é o fator fundamental para eu pensar em construir uma refinaria? Letra A, sede de empresas petroquímicas. Eu tenho que ter o centro, o núcleo pensante. Eu tenho que ter a refinaria próximo desse núcleo? Não necessariamente. A sede é onde se tem a questão da gestão da empresa, e não o braço prático, e não o braço de exploração, não o braço de transformação e de transformação da matéria-prima. Letra B, zonas de importação de derivados. Também não tem necessidade nenhuma. Né? Eu não preciso ter a minha refinaria próxima desse centro. Eu preciso ter uma rede de transporte que permita que isso chegue rapidamente para mim. Esse é um ponto importante. Letra C, polos de desenvolvimento tecnológico. É a mesma coisa da letra A. Esse polo de desenvolvimento, ele pode ser comunicado, ou pode ter um apoio, ou pode ter um contato via internet. De maneira remota. Não tem necessidade dessa aproximação. Um outro ponto, a área de aglomeração de mão de obra. É importante? Mas não é o preponderante. Tá? Não é o mais importante aqui. O mais importante é eu ter uma infraestrutura de circulação. Eu preciso ter nesses espaços, perto de refinarias, rodovias, estradas, vias de acesso, para permitir que eu tenha caminhões chegando e levando com mais facilidade. Eu quero lembrar a vocês, por exemplo, um fato que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o exemplo da Reduc. Reduc significa Refinaria Duque de Caxias. A Reduc, ela fica às margens da rodovia Washington Luiz, que é uma estrada importante que faz o contato da região serrana e da região de Minas Gerais com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, se eu tenho uma boa infraestrutura de circulação, e são pistas quadruplicadas, tanto de ida quanto de volta, passa no meio de Caxias, passa perto de Nova Iguaçu, passa em Belfor Roxo, eu tenho um contato com a região de Juiz de Fora, pegando Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, chegando, passando na região de Xerém. Eu tenho um complexo de cidades importantes e que precisam desse abastecimento, e a Washington Luiz corta essas cidades. E a Reduc está justamente ali, localizada às margens dessa estrada. Então, um dos maiores complexos petroquímicos do mundo, localizados em uma área extremamente importante e estratégica quando a gente fala de infraestrutura de circulação. Preciso ouvir de vocês se existe alguma dúvida, algum ponto aí que vocês queiram falar ou que vocês queiram levantar para que eu consiga solucionar e a gente passe de questão. Inara, Tainá e Caio, tranquilo? Igor, eu tenho uma dúvida. Fale. A B eu achei um pouco parecida com a letra E, porque eu até marquei a letra B, porque eu tava pensando que por ser perto
de zonas de importação de derivados, poderia. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo perfeitamente. Teria uma grande circulação, entendeu? De materiais. Daí seria bom para o transporte do Tá, mas petróleo. eu consigo visualizar o porquê de você ter chegado até ali. Mas eu quero que você perceba o seguinte: vê se você vai conseguir. É, é, Vê se você vai conseguir chegar aonde eu estou querendo que chegue. Existem várias coisas importantes para a produção de uma refinaria. Vários. Dentre elas, o produto derivado. Mas quando eu falo da infraestrutura de circulação, eu favoreço a presença de derivados na minha refinaria, mas eu também garanto a circulação do meu produto final para outros locais. Então é como se a zona de importação de derivados fizesse parte da letra E, mas a letra E ela é mais geral, ela engloba mais partes. E por esse fator, ela se torna uma resposta mais completa. É como se a zona de importação de derivados, que é uma região portuária, que é uma região de transporte, porque você está importando, ela está dentro da letra E. Só que a letra E, ela pega o braço da chegada do produto, mas ela também pega o braço entre aspas, tá? Da levada, do encaminhamento desse produto até as zonas de consumo. Então eu diria a você que a letra B poderia estar certa se eu tivesse a letra E ou com uma outra pegada ou com outro tipo de foco. Mas quando eu tenho na letra E espaço de infraestrutura, eu estou aglomerando a letra B, eu estou colocando a letra B dentro dessa resposta, porque 50% é a chegada do produto, mas os outros 50% é a minha capacidade de escoamento da produção para as outras áreas. Deu para entender isso? Ah, entendi sim. Entendi. Mesmo? Entendi, aham. Beleza. Vamos lá. Questão número 13. Essa aqui é para dar problema. Vamos lá, façam com calma. Deixa eu só ajeitar aqui, por favor. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu acho que vai ser difícil. Opa, consegui. Vou melhorar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Foi. Vamos lá, galera. Questão 13. Pô, Tainá.
Falta só você, Caio. Eu acho que o Caio caiu. Ah, tá aqui comigo ainda. E não, o Caio caiu. Caio caiu. Vamos lá. Meninas, olha só. Preste atenção. Uma questão. E aí, seria muito bom vocês ficassem com o áudio aberto. Só já que vocês estão só vocês duas, seria muito bom para a gente poder conversar melhor. Mas vamos lá. Seguinte. Essa questão, ela gerou muito problema em sala de aula. Em todas as turmas que eu fiz a questão. Tá? Ele bota um quadro com ranking da eficiência. Então, ele faz uma comparação entre a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do país. Oi? Alguém falou alguma coisa? Meu microfone estava ligado sem querer. Ah, não, eu ouvi e falei, acho que eu não ouvi ninguém. Vamos lá. E aí, no caso, ele mostra a área, né, o lago que vai ser alagado, né, como é que vai ficar o caminho desse alagamento causado pela usina, né? Embaixo aparece a área alagada por 1.000 km². Embaixo aparece a potência dessa indústria, dessa hidroelétrica, e embaixo aparece a localização. Então ele pergunta, uma característica territorial, esse é o ponto-chave da questão. Uma característica territorial positiva de Belo Monte é, letra A, reduzido espaço relativo inundado. Letra B, acentuado desnível do relevo local. Letra C, elevado índice de urbanização nacional. Letra D, presença dos grandes parques industriais. E letra E, proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. Quando você fala de Belo Monte, você está falando de uma usina que fica no estado do Pará, na região norte do nosso país, tá? Bem pertinho do Nordeste, mas ainda na região norte. Eu não tenho uma presença de fronteiras internacionais estratégicas. Então, essa letra E aqui, ela já pode ser excluída da opção, beleza? Tira daqui. Letra D, presença de grandes parques industriais. Não é uma região caracterizada por presença de grandes parques industriais. Elevado índice de urbanização nacional. Também não é uma região com elevado índice de urbanização nacional. Aí sobra o acentuado desnível do relevo local. Nessa região norte do país, eu tenho baixíssima variação de altitude. Os relevos eles são mais planos. Então, eu não poderia marcar a letra B, acentuado desnível do relevo local. Aí você fala assim, pô, Igor, então ficou muito fácil. Eu só tenho a letra A, eu eliminei todas, só pode ser a letra A. Mas muita gente não marca essa questão, porque quando olha para Belo Monte, a pessoa compara com Giral, compara com Xingó, compara com Santo Antônio, compara com Marimbondo e percebe, opa, Belo Monte alaga mais do que outras usinas. Então não pode ser a letra A. Mas repara, ele não pediu que de maneira assertiva, direta, tá? Você analisasse apenas esse ponto. E quando você repara justamente a área alagada, você percebe que Belo Monte tem, obviamente, um número aqui que está à frente de outras muitas, mas quando você compara com Itaipu, com Tucuruí, com a Ilha Solteira, ou quando você compara com Serra da Mesa ou Sobradinho, a área alagada é muito maior. No caso, entre Belo Monte e Sobradinho, 8 vezes mais. Tá? No caso de Belo Monte, 8 vezes mais? Acho que sim, 8 vezes, né? 8 vezes 0,5 dá 4. É. No caso de Tucuruí, cara, 7 vezes mais. Então, existem pontos aqui que fazem você ligar um sinal de alerta. E quando você olha, obviamente, né, para a massa, para o conjunto geral das usinas, você percebe que uma característica positiva é eu ter um reduzido espaço relativo inundado. E por isso a resposta seria a letra A. Tainá e Nara, acertaram essa questão? Acertei. E Nara? Também fui fazendo por eliminando, né? Aí depois eu acabei marcando A mesmo.
Beleza. Então, show de bola. Vamos lá. Questão número 14. Boa, Tainá. Falta só a Inara. Sentiu um pouquinho mais de dificuldade nessa, Inara? Ou não? Ou foi impressão minha? Sentiu que é um pouco mais difícil? Eu lembro até que você estava falando sobre essa parada aí. É porque eu li o texto, eu não estava entendendo. Aí depois eu tive que ler de novo. Sim, mas é uma questão que a gente já bateu sobre isso, né? A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação no Brasil são os produtores a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo e seus derivados e a soja, que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grandes volumes, necessitam de uma infraestrutura de grande porte e baixos custos. Então isso aqui é o ideal para exportação, né, para o tipo de economia exportada no nosso país. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas. Olha aqui, ó, a gente já falou sobre isso, né? O gargalo econômico, caminhões e trens que, por ficarem grande parte do tempo ociosos nas filas, têm seu custo majorado, né? Aumentando, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. No contexto do início do século XXI, uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja apresentados no texto seria. Então, no caso, eu quero uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja, mas não só da soja, de praticamente todo o agronegócio brasileiro. Né? O que eu poderia fazer para poder minimizar esses impactos? Eu poderia ter a isenção de impostos de transporte. Eu poderia construir mais terminais, né, atacadouros. Eu poderia diversificar os parceiros comerciais. Eu poderia contratar trabalhadores portuários, ou eu podia intensificar o policiamento das rodovias. Essa letra E está fora de cogitação, não tem relação nenhuma com uma coisa com a outra. O cara fala de isenção de impostos nos transportes. Ele não quer, a discussão da questão aqui está longe de ser o ponto de facilitar reduzindo o imposto. A reclamação aqui, o ponto não é esse, apesar de ser uma questão complicada, né? Ele também não está falando aqui de falta de mão de obra. O que ele está falando é de uma ineficiência, é de uma carência logística. E para isso eu preciso construir portos, terminais atracadouros de maior quantidade, com melhor qualidade, bem mais moderno, para que eu possa flexibilizar aí a minha exportação. Então o ponto certo aqui seria a letra B de bola, construção de terminais atracadouros. Esse é o gabarito da questão, uma questão tranquila também. Meninas, alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Inara? Tainá? Tudo bem. Não, tudo bem. Show de bola. A Tainá, ela já abre o áudio fechando. Aí assim, ó, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem.
Ela já. É sem querer. Sem querer. É uma não vontade de aparecer na aula, de não falar na aula, de ficar quietinha dela ali, a Tainá assim, ó, quietinha dela, quietinha. Até parece, né? Na aula você fala pouco, pô, no presencial você fala pouco, Tainá. Bem pouco, por sinal. Você seria uma aluna, assim, se fosse numa turma regular, você seria uma aluna com comportamento exemplar, porque quando você fala coisas que somam bastante, que são importantes, mas assim, você fica na tua, você não é... E você ainda reclama. Não, eu reclamo porque pode ser mais, porque a boa participação, ela é sempre muito válida, e às vezes você não quer falar por algum motivo, que às vezes você tem interesse em falar, mas não quer falar por algum motivo. Ou que vai atrapalhar, ou que vai de repente responder e vai passar uma imagem de que você responde tudo e tal, mas eu, por exemplo, falar da Sara, da Inara, de você, Tainá, da Milena. Eu não tenho que falar de vocês. Já falei isso várias vezes, Tainá sabe disso. A turma que eu tenho atualmente, quer dizer, que eu tinha, né, no presencial, era uma das melhores, e a Tainá pode me confirmar isso. Se eu estiver errado, a Tainá pode me corrigir. Com relação a comportamento, é um dos melhores, não é, Tainá? Com certeza. Com certeza. A gente já passou por alguns momentos ali complicados, não foi, Tainá? Fala tu. Sim. O desinteresse era muito grande. E todos estão na faculdade particular hoje em dia, não é? Sim. Ainda tem isso. Infelizmente. Ainda tem isso. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Com vocês. Tainá já veio rasgando já. Já botou ok ali. Papai, nem esperou. Eu ainda tô lendo. Não, mas vai no teu tempo. É que eu fiz essa questão esses dias. Aí Essa eu já questão lembrei. é um pouco mais batida ela. A Inara já botou lá. Vamos lá. É uma questão um pouco mais batidinha mesmo. E assim, é uma questão que eu acho muito tranquila para quem está estudando, né? O território de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para oeste, enquanto Santiago, mais próxima do evento do local, deslocou-se quase 30 centímetros para a oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso do Chile e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. É o abalo sísmico, né? Esses eventos estão concentrados em áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras, faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe sedimentos, provocando tsunamis, estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Letra D. Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alteração brusca de temperatura. Letra E. Áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro de placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. Vamos lá. Para começar, tem algumas que são absurdas aqui, né? Primeiro, área vulcânica, onde o material magmático se eleva formando cordilheira. Material magmático se elevar e formar cordilheira, isso aqui sem condição, tá?
Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimento provocando tsunami. Então, só porque recebe sedimento vai provocar tsunami também não faz sentido nenhum. Parece que falta criatividade para os caras fazerem uma questão com boas opções. Na letra C, ele coloca estreitas faixas de intensidade sísmica no contato de placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Essa questão ela está totalmente correta. E aí vale lembrar aqui da Cordilheira dos Andes, localizada justamente nessa região aqui apresentada para você no texto. Tá? Escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo com alteração brusca de temperatura. Essa aqui é a razão para o terremoto? Não é. Então não pode ser a resposta. Áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos quentes. Isso também não é causa para terremoto. Uma questão fácil, uma questão tranquila. Letra C é o gabarito da questão. Tainá e Inara, dá ok pro tio aqui. Você pode estar escrito não, só me dá ok falando que vocês entenderam. Beleza. Vamos lá. Essa, cara, eu adoro essa questão. Deixa eu só ajeitar ela para vocês aqui, senão a gente vai ter problema. Pera aí. Eu adoro essa questão. Eu gosto muito. Gosto muito. Deixa eu ver se ela tá... Ué, sumiu a imagem. Aqui. Essa questão aqui, eu não admito erros. Porque se você errar, quando eu for explicar, tu vai falar assim, caraca, realmente, porra, dei muito mole. Vai lá. Vai. Inara já foi. Vamos lá. Inara, qual é o gabarito? Fala pra mim. Ai, meu Deus. Eu botei Tainá, qual é o gabarito? Coloquei A também. Vamos lá. Eu gosto muito disso. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da cidade. Então, o que ele quer? Ele bota para você o climograma aqui, né? E o climograma é de alguma dessas 5 cidades. Quando você olha para o climograma, você percebe que as maiores temperaturas estão no meio do ano e as menores temperaturas no início e no final. Então, as maiores temperaturas no meio do ano dizem para mim que os meses do meio do ano são meses de verão. Então, se no meio do ano é verão, eu estou falando do hemisfério norte. Então, se a linha do Equador passa mais ou menos nessa altura aqui, Cidade do Cabo e Sydney estão fora.
Aí vem um ponto importante. A temperatura no inverno chega a -10, parceiro. A -10. E durante o verão, que é a época mais quente, não passa de 20. Então eu estou falando de uma região com clima extremamente frio, ou frio apenas, né? Não precisa ser polar, mas um clima frio. Quando eu olho para Mumbai está bem perto da linha do Equador. Perto da linha do Equador não tem temperatura negativa, então não pode ser Mumbai. Eu fico entre Barcelona e eu fico entre Espanha. Curiosamente, as duas justificativas estão certas. O problema é que em Barcelona, durante o verão, a temperatura bate na casa dos 40 graus. Então, por esse fator, Barcelona também está errado e a opção certa é a letra E de Moscou, na Rússia. Muito bom, meninas. Fiquei feliz com o acerto de vocês, porque é uma questão que gera ziquezira, que gera problema. Aí, chegamos agora em uma questão aonde vocês... Oi? Oi? Pode voltar na questão? Voltei. Perto... entre a Europa e a América do Norte, tem uma massa que passa por baixo do oceano, não tem? Corrente marítima. Isso. Tem. Aí eu pensei que a justificativa da D estava errada. Não, na verdade, o que passa aqui é uma corrente, a chamada corrente do Golfo, e a corrente do Golfo ela vai para o hemisfério norte aqui, sentido o Mar do Norte, perto da Noruega, da Inglaterra, tá? Mas esse movimento que se faz, ele não afeta tanto a região de Barcelona. Então, não dá para justificar por esse fator. A questão é que as massas de ar seco, elas vêm da região desértica, que o deserto do Saara está aqui, ó. Então, ele joga para a Europa ar seco, tá? Mas a letra D, ela está errada porque não tem relação com o mapa, o climograma. Então, não dá nem para confundir, nem para discutir essa questão. Beleza, Inara? Entendi. Show de bola. 7. Agora o bicho pega, porque alguns alunos já falaram que esse é um tema difícil. Vamos lá, galera. Com vocês. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui para caber tudo na mesma... Espera aí, só mais um pouquinho. Pronto. Vai. Boa! Vamos lá. Como é que a brisa marinha se forma? Né? Eu tenho a água do mar, eu tenho a terra, né? Consequentemente, eu tenho a região, no caso da brisa marinha, né? A região do mar com uma alta pressão, a região do continente com uma baixa pressão. Como eu tenho um movimento sempre da alta para a baixa, como eu tenho um movimento sempre feito de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, o que eu tenho é o vento indo em direção ao continente quando eu tenho a brisa marinha. O terral é um movimento diferente, porque eu tenho o continente frio e eu tenho a água do mar morna. Por essa razão, indo sempre da alta para a baixa pressão, o vento vai vir do continente em direção ao mar, provocando a formação do terral. Aí você fala assim, tá bom, Igor,
Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Então está aqui o foco, brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado do quê? Da uniformidade do gradiente de pressão atmosférica? Não, existe uma área de alta e uma área de baixa pressão. Já não pode ser essa. Opa, peraí, coloquei um vermelho errado aqui. Já não pode ser essa como opção para você aí. Caraca. Beleza. Letra B, aquecimento diferencial da superfície. De um lado eu tenho a água, do outro lado eu tenho o continente. E repara que a água, ela continua morna nos dois momentos. O que muda é a superfície da Terra, que recebe e vai irradiar calor muito mais rápido do que a água. Então, o fato de eu ter superfícies diferentes provoca o surgimento de áreas de baixa ou alta pressão de maneira diferente. Então, a letra certa é a letra B, porque mar e terra se aquecem de maneiras diferentes. Quedas acentuadas de médias térmicas, nada a ver, né? Mudança na umidade relativa do ar, ele não fala sobre isso na questão. E, por último, variação de relevo, né, de altitude acentuada, também não está sendo trabalhada na questão, tá? Acertaram, meninas, essa? Essa me preocupa. Vocês acertaram essa? Acertei. Inara? Eu não, tinha pensado na D. Na D, mudança na umidade relativa do ar? Aham. Mas você conseguiu entender o porquê agora? Entendi. Tem certeza? Aham. Porque esse era um dos... não, era ventualize e contralize. Mas beleza, beleza. Vamos lá. Passamos... eu adoro essa. Adoro essa questão. A questão é muito legal. Meninas, atenção aos dados, hein? A resposta da questão está aqui. Bom trabalho para vocês. Ah, que coisa maravilhosa. Essa questão é para gerar problema, hein? Vamos lá. Tipologia da área. Uma área com bacia natural e floresta. Bacia natural e floresta. Então eu tenho um tipo de... Espera só um minutinho. Fala. Faltam 5 minutos. Mas tu já conseguiu? Já foi embora? Sério? Bom, vamos lá. Então, se eu tenho uma área que é uma bacia natural, uma floresta, né? Eu vou reter de 80% a 100% da chuva e vai escoar de 0 a 20. Então, eu vou reter muita coisa. Se eu tenho uma área de ocupação agrícola, a minha retenção é menor, obviamente vai ter mais água escoada. Se eu tenho uma área com ocupação residencial, eu vou reter 40 a 50 e vai escoar de 50 a 60. Então, repara que está diminuindo a retenção de água, quanto menor é a presença de florestas e quanto maior é a intervenção do homem. A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de... Então, no caso, com maior cobertura vegetal, seria essa opção aqui, né? Por esse fator aqui, eu tenho que perceber que eu tenho mais água sendo retida
Se aumenta a retenção de água, eu vou ter mais erosão laminar? Não, pelo contrário, eu vou reduzir a erosão laminar. Eu vou ter mais intemperismo físico? Não, eu vou reduzir o intemperismo físico. Eu vou potencializar as enchentes? Não, pelo contrário, vai diminuir, porque as árvores vão absorver mais, o solo vai absorver mais. Eu vou ter maior compactação do solo? Também não. O que eu vou ter, na verdade, é o aquífero sendo recarregado. Por qual fator, Igor? Simples. Essa bacia natural, essa floresta, ela vai sugar, ela vai armazenar essa água e, obviamente, essa água penetrando no solo vai alimentar os aquíferos. Letra certa é a letra E de escola. Vamos lá. Questão tranquila. Meninas, nossa última questão aí para a gente poder encerrar. Questão boa, uma questão inteligente, bem feita pela banca do Enem. Quero ver agora vocês acertando ela. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Não me xinguem, por favor. Vamos lá. Pode ir. Tainá já botou ok, hein? Igor, me dá mais um minutinho rapidinho, porque... Claro. Comigo? Não, beleza, beleza. Boa, Enara. Vamos lá. México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. Então, no caso, o que esses países estão fazendo aqui é tentando potencializar as trocas comerciais entre eles, né? O objetivo disso é uma maior integração econômica regional. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros promover a livre circulação de trabalhadores? Não está falando sobre isso, né? Está falando sobre produto. Fomentar a competitividade no mercado externo? Letra C, restringir investimentos de empresas multinacionais? Não, são medidas liberais, não restritivas. Adotar medidas cambiais para subsidiar a agricultura? Ninguém está falando sobre isso. Reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo? Na verdade, essa questão aqui seria uma questão indireta. O gabarito, a tendência, o objetivo é permitir o aumento e o fortalecimento desses países em uma competição no mercado externo.
Quando você vê países tentando se juntar com medidas liberais, o objetivo é esse aumento, tá? Fomentar aqui seria no caso de aumentar a competitividade no mercado externo. Muitas pessoas erraram essa questão por não saber o que significa a palavra fomentar. Então, assim, é um ponto importante porque você pode errar uma questão por falta de vocabulário. Esse fomentar aqui é prover, aumentar, estimular, né? E aí, obviamente, a competitividade do mercado externo é um ponto importantíssimo quando você quer fazer uma integração econômica regional, como a descrita no texto acima. Tainá e Nara acertaram? Aham. Eu não, mas é. Marcou a letra E. Mas você entendeu por que de não ser a letra E, Tainá? Entendi. Entendi sim. Porque, no caso, esse finalzinho aqui, ó, para incentivar o consumo, tá errado. Na verdade, é para incentivar a competitividade, o aumento da produção, e não, de fato, o consumo, como esse ponto final aqui. Então, esse finalzinho aqui que marca, que faz a letra S estar errada. Você sabia o que significa a palavra fomentar? Sabia sim, Então, beleza. mas eu entendi. Beleza. Nós fizemos 10 questões hoje. Como é que vocês foram? A gente fez 11. 11? Ué, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, 19, tá certo. 11. E aí, como é que vocês foram? Eu só errei essa. Boa! E você, Inara? Eu errei uma também, mas agora eu não sei qual que eu errei, não. Não, mas tá valendo. Você errou uma só. Cada um só errou uma. Isso aí é um aproveitamento muito bom. Vai para mais de 9 de nota. É isso que a gente precisa. Continuo fazendo isso? Posso continuar para a gente poder encerrar essa lista? Aham. Pode, tá muito bom. Sim. Então, fechado. Meninas, deixa eu encerrar aqui a... Deixa eu não salvar para não ficar aqui. Deixa eu encerrar aqui, interromper a gravação.